Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês duas coisas. A primeira é que eu tô morrendo de calor, eu estou sem maquiagem, sem nada. Estou aqui com a cara lavada porque eu queria muito gravar um vídeo pra vocês e eu não tinha nenhum vídeo pronto pra essa semana. E a semana tá muito corrida, então eu estou usando o tempo que eu tenho pra gravar vídeo pra vocês. E é um vídeo que já tava programado pra sair há alguns dias já. E a segunda coisa é que eu estou com o ventilador ligado na minha cara por causa do calor, então talvez vocês escutem aí um chiadinho de fundo. Então já fica aí o alerta pra vocês, eu espero que vocês não se incomodem. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras. E um spoiler, eu abandonei uma leitura esse mês. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece. Tá chegando a Black Friday, então por favor, lembra de usar o link aqui do canal se você for comprar qualquer coisa na Amazon. Tá rolando já o Esquenta Black Friday, então eu mando lá no nosso grupinho do WhatsApp, o grupo geral ali para os Livros Livram, eu mando promoções de livros diariamente, não é só quando tem grandes promoções, mas eu sempre tô lá mandando o que tá rolando de promoções e também avisando quando tem live e também aviso no Instagram, então se você não me segue nas outras redes sociais, por favor me siga, porque assim a gente fica mais próximo, tem conteúdo diferente em todas elas. Inclusive, nesse momento eu estou em live lá na Roxinha. Eu avisei que tinha live para as pessoas que estão no grupo e também no Instagram. Então, se você quiser ficar por dentro, me segue nas outras redes sociais, tá bom? Vamos começar em ordem de término, tá? Eu vou do primeiro livro que eu terminei pro último. Lembrando, gente, que quem me acompanha principalmente nas lives viu que esse mês eu terminei pouquíssimos livros, eu li muito pouco. E não foi por ressaca literária, foi porque no começo de outubro eu viajei. Esse mês que eu tô falando, esse vídeo tá saindo em novembro, né? Mas esse mês, no caso as últimas leituras, foram as leituras de outubro, tá, galera? Mas só pra contextualizar. Mas no mês de outubro, no começo do mês, eu viajei, não consegui ler muita coisa na viagem, quase nada, basicamente, só comecei leituras. Voltei, ainda tava tentando pegar o ritmo de novo de leituras, mas aí tava com muito trabalho acumulado pelos dias que eu fiquei viajando. Então, basicamente, galera, foi um mês conturbado e com poucas leituras, mas vocês vão ver que foram leituras boas. O primeiro livro que eu terminei em outubro foi o De Férias com Você, da Emily Henry. Vai sair especial da Emily Henry aqui no canal esse restinho de ano. Então esse livro eu li pro vídeo onde eu vou falar só sobre os livros da Emily Henry. O que eu posso adiantar pra vocês, e fica aí um spoiler pro vídeo que vai sair sobre a Emily Henry, que é... Eu dei 3 estrelas pra esse livro. Esse livro vai contar aí a história de 2 melhores amigos que sempre fazem viagens juntos. Eles estão sempre viajando juntos no verão pra passar um tempo em família não, né? Pra passar um tempo juntos, porque eles não moram na mesma cidade. Eles têm contato desde a faculdade, então eles são realmente muito melhores amigos. E uns 3, 4 verões atrás, eles perderam completamente o contato, eles cortaram relações por causa de alguma coisa que aconteceu no último verão que eles viajaram junto, que foi há 3 anos atrás, né, 3 verões atrás. E aí a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que eles não estão se falando, eles estão aí, tipo, brigados. Mas a história vai contando aí entre um capítulo no verão atual e um capítulo em algum verão passado, onde eles se encontraram, onde eles ainda eram amigos. E aí você vai montando uma ordenzinha cronológica dos acontecimentos até o momento em que eles realmente rompem relações, por que isso acontece. E no presente a gente vai ver aí eles tentando se reconectar. Isso é muito legal de ver no livro, tá, gente? Porque é um livro que você se envolve, que você acaba torcendo pelos personagens. Os personagens são realmente muito amorzinhos.
Mas eu vou deixar a parte de opiniões mesmo pro vídeo em que eu vou falar só sobre a Emily Henry. Então não vou soltar tudo aqui, mas essa é a sinopse do livro. É um livro que tem aí a premissa do Friends to Lovers, no caso, né, de amigos para amantes. E eu gostei muito, mas dei 3 estrelas e tenho algumas ressalvas para falar para vocês desse livro, mas você vai ter que assistir o vídeo especial da Emily Henry para saber. O segundo livro que eu terminei de ler esse último mês, que foi o mês de outubro, foi um livro que já saiu resenha aqui no canal da Duologia, que esse livro pertence, e é o segundo livro da Duologia do Chá, Um Veneno Doce e Sombrio. Esse livro aqui, ele é o segundo livro da Duologia. Eu terminei, eu tava já com algumas ideias quando eu peguei o primeiro livro da Duologia pra ler. Não tem como eu falar muito sobre esse segundo livro, porque senão eu vou dar vários spoilers do primeiro. Então eu te aconselho a ir no vídeo que saiu aqui no canal, que foi um vídeo onde eu falei sobre a sinopse da história, sobre o que o enredo vai tratar. Esse livro tem ali uma escrita que segue a tendência dos doramas, né, da literatura oriental. A gente tem aí uma forma de contar histórias um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, principalmente de fantasias que vem ali dos Estados Unidos, né? Então a gente tem uma pegada na história diferente. A gente tem relações principalmente familiares e o amor familiar, ele é muito focado, ele é colocado como grande destaque da história. A gente tem relações amorosas, romance acontecendo, mas é muito plano de fundo. A gente tem uma magia completamente diferente de tudo que eu já tinha lido antes. Não vou falar que ela é inovadora, porque posso estar falando bobeira e eu também não sou expert no assunto. Mas dentro de tudo que eu já havia experimentado, é um tipo de magia diferente. Então a autora trouxe pra mim elementos mágicos que eu não tava esperando e que eu não tô acostumada, e principalmente que eu não enjoei, porque muitas coisas que a gente vê em livros de fantasia eu acabo enjoando de ver tantas vezes e em tantos livros que a gente acaba ficando saturado de algumas coisas, sempre lobisomem, vampiro, não sei o quê. Aí a gente acaba ficando saturado, e aqui a gente não tem isso, a gente tem um elemento novo, né, que é o chá e a mágica do chá. E eu gostei muito, juro pra vocês que eu gostei bastante dessa duologia. É uma duologia, que, se eu não me engano, livre, porque a gente não tem questões muito complexas, nem que vá despertar nenhum gatilho pra ninguém. E é um livro maravilhoso para quem quer começar a ler fantasias agora, ou para quem quer começar a experimentar fantasias ou livros de outras nacionalidades, com outra pegada para contar as histórias. Para quem tá começando a ler, para quem tá ali na infanto-juvenil, esse é um livro para uma faixa etária mais nova. Então eu acho que vai ser uma boa pedida para vários momentos da vida de um leitor ou de um novo leitor. E eu também indicaria para pessoas que estão em ressaca literária, porque são livros bem fininhos, gente, muito envolventes, muito gostosinhos de ler. Tem a vibe dorama, assim, com fantasia, e eu gostei bastante. O outro livro que eu terminei nesse mês, galera, foi um livro que, assim, ele divide opiniões, entendeu? É um livro que divide opiniões. Ao mesmo tempo que eu vi muita gente falando que amou, meu Deus, é de Kairo Cida B. Meu Deus, é um livro muito surpreendente. Eu também vi que muita gente falando, é uma grande farofa. E realmente ele é uma grande farofa, mas é uma grande farofa muito gostosa de acompanhar. Assim, vou falar do livro, né? A Empregada. Gente, eu li esse livro, foi o último livro que eu finalizei em outubro, pra vocês verem que eu realmente li pouquíssimo esse mês. Foram só esses 3 livros que eu consegui finalizar. E esse livro aqui, ele é uma grande farofa, ele é um livro que, do começo ao fim, ele te prende, porque você quer saber como que isso vai acabar, que jeito que essa autora vai resolver as coisas, porque a Freida McFadden, sei lá, aqui a gente tem uma moça que ela é ex-presidiária e ela tá procurando emprego, ela tá morando no banco de trás do carro dela. A gente não sabe inicialmente o porquê que ela foi presa, mas aí ela é contratada pra trabalhar na família de um pessoal muito rico, entendeu? Na casa
sei lá, na casa como empregada, né? De uma família muito rica, só que é só o casal, que é mais ou menos da idade dela, e uma criança, uma menina de, sei lá, uns 9 anos, mais ou menos. E ela chega lá e, tipo, é tudo muito estranho, porque a autora, ela vai dividir a história meio que em 3 grandes momentos, sabe? A gente tem o começo e a grande introdução, que é dada pela visão da empregada, no caso, dessa protagonista, que é a Millie. Aí, o que acontece? Ela começa a perceber que a família, ela tem algumas coisas estranhas que ela não tem como explicar. Tipo, e nem a gente entende muito bem. Porque ao mesmo tempo que a mulher, ela tá super amorosa, no momento seguinte ela tá humilhando a Millie. A criança, que é uma criança que parece adorável, ela é extremamente grossa em alguns momentos. E aí fala que aconteceu alguma coisa, mas na verdade não aconteceu. E aí você fica, cara, o que tá acontecendo nessa família? Esse povo é louco. E aí você começa a entender não só a forma como a Millie vai entendendo a rotina da família, você vai entendendo qual é a imagem que a autora quer que você tenha de cada um dos personagens, não só da esposa, nem do marido, nem da criança, mas da própria Millie. E aí a gente tem um segundo momento em que não é pela visão da Millie, é pela visão da esposa, que inicialmente realmente a gente cria várias expectativas e várias teorias em torno dessa personagem, tá? Me lembrou muito a mulher de Por Trás de Seus Olhos, uma das protagonistas de Por Trás de Seus Olhos, não a principal, a esposa também. Me lembrou muito, em alguns momentos, a construção de cena que temos em Por Trás de Seus Olhos, tá? Então, tipo assim, apesar da história não ter muito a ver, tem algumas coisas que eu chamo de cena, porque sabe a aura do momento? Aquela aura que você sabe que a autora está construindo uma expectativa em você. E é muito parecido com o que eu senti em Por Trás de Seus Olhos, naquele momento, assim, que eu tava lendo. Não sei explicar mais do que isso sem dar spoiler, então eu vou parar por aqui, porque realmente eu não quero estragar a experiência de leitura pra ninguém. É um livro que vale muito a pena você ler sem expectativas e sem saber muito sobre, pra você conseguir se surpreender realmente. Como eu já tinha visto muita gente falando, ai, é muito isso, é muito aquilo outro, não sei o que, eu fui com uma expectativa pro livro que talvez tenha estragado um pouco na hora das revelações, sabe? E aí eu não fiquei tipo, uau, que livro surreal. Então eu dei 4 estrelas. Na verdade eu dei 3,5, 4, eu ainda não estou muito certa sobre. E eu esqueci de falar, mas Um Veneno Doce e Sombrio eu dei 4 estrelas, tá? E pra duologia em si, não só pro segundo livro. Pros 2 livros eu dei 4 estrelas. E aí a empregada, eu também dei 4 estrelas, mas eu tendo a pensar que ele não é um 4 estrelas, é um 3,5, quase 4. Ele é um livro com muito potencial e que com uma escrita muito gostosa, mas que poderia ser melhor trabalhado algumas questões. E o final também eu achei que... Sabe quando ele tá só jogando surpresa em cima de surpresa, que chega um momento que deixa de ser um pouco surpreendente, que você já tá esperando o bote, assim. Mas eu gostei da leitura e recomendo super, eu gostei bastante. Ele não me deixou com medo, nem tensa, apesar dele ser um thriller, eu fiquei mais na vibe farofa gostosa de ler do que, tipo, nossa, o que vai acontecer agora, sabe? Eu tava mais no tipo, meu Deus, que barraco, quero mais, era isso. E por último, mas não menos importante, o livro que eu abandonei esse mês. Gente, assim, eu comecei essa leitura na live de 12 horas que tivemos de live de Halloween. É um especial de 12 horas que a gente teve lá na Roxinha. E aí, galera, o que acontece? A meta era ler esse livro inteiro em live. E é um livro que vocês escolheram em um dos últimos vídeos aqui do canal. Eu sei que eu posso estar magoando muita gente falando que eu abandonei esse livro. E não é que eu não curta, tá? Pode ser que em algum momento eu pegue ele de novo pra tentar ir até o fim. Mas eu sinto que eu tô perdendo um pouquinho meu tempo lendo, porque é um livro mais grosso, apesar de ser muito fluido, tá?
Ele é um livro mais grossinho. A escrita não é uma escrita que te empaca, ele é uma escrita bem fluida, você acaba indo sem ver muito as páginas passarem, então a escrita é gostosinha. Conta a história aí de uma mocinha, eu não sei o desfecho, então não tem como eu falar muita coisa pra vocês, porque eu abandonei e eu tô pouco depois da metade do livro. E a mocinha, ela é aprendiz do tio dela, ela gosta de, sei lá, de estudar medicina, ela é meio que uma cientista, então ela tá sempre muito curiosa, ela gosta de ajudar o tio na sala, com cirurgia, com dissecar corpos e abrir os corpos e estudar o corpo humano, e ela não tem muito enjoo com coisas de anatomia, né? E aí a gente tá falando de uma história que se passa ali em 1800, se eu não me engano. Vai contar a história do Jack o Estripador, tá, gente? Eu esqueci de falar que é o nome do livro, é esse. É ótimo, eu já comecei a falar da história, não falei, é o Jack o Estripador. E aí... Estripador, pelo amor de Deus, o YouTube não me gongue. Mas aí o que acontece? A gente vê muito do dia a dia dela com o tio, aprendendo e tudo mais. E esse tio tem um outro aprendiz que trabalha junto com ela. E aí a gente vê já um interesse amoroso surgindo. Só que o que acontece, galera? O que foi que fez eu abandonar? Não é nada muito específico. Não é um livro que ele vai me fazer odiar ou amar. Ele não me causou grandes emoções. Basicamente foi isso. E aí eu tava lendo sem me interessar de verdade pela história, porque eu achava, apesar da escrita ser fluida, eu achava ela muito cheia de falhas. Eu achei, tipo, com um vocabulário que não fazia muito sentido em algumas situações. Eu entendo que a autora tava tentando passar o vocabulário de 1800, até porque eu já li livros de romance de época, então eu tô acostumada a ler livros em que o vocabulário é diferente. E isso não é um problema, mas naquele livro ela falava normalzinho em vários momentos, aí do nada uma palavra que não é usada hoje, e também não sei se era usada antes, mas não tem como eu julgar isso, mas acabava sendo tipo, ou você escreve tudo na linguagem formal, tentando passar a forma como eles falavam no período, ou você escreve tudo da forma como a gente fala hoje, mais fácil de entender e tudo mais. Então parecia que a autora tentava mesclar os dois mundos e não dava muito certo, porque eu tava lendo e cada página que passava, eu tava constantemente ciente de que eu estava lendo um livro e que qualquer coisa ia me distrair, porque não é um livro que me prendeu muito, sabe? E aí eu não consegui entrar na história, eu não consegui de fato me conectar nem com a personagem principal, nem com os outros personagens também. E aí começam a acontecer algumas coisas, tem o mistério, né, dos corpos que vão sendo descobertos e quem tá matando essas pessoas e não sei o quê. E pra você ter uma noção, é muito difícil abandonar um livro de suspense ou thriller, porque são livros que, como tem um mistério muito grande pra revelar, eu acabo que meu toque fala, pô, eu tenho que saber pelo menos como termina, né? Mas nesse livro fala, cara, não é importante, entendeu? Eu realmente não tava sentindo que era importante eu saber. Porque, eu não sei, gente, é só, sabe quando você tá tão desconectada da história que não sei, eu sentia que eu poderia estar lendo qualquer outra coisa que eu fosse gostar mais. E eu tô perdendo um tempo que, pô, o tempo é o nosso bem mais precioso. Então eu não vou ficar perdendo meu tempo com um livro que eu não estou a fim de ler, eu não tô conectada com a história. E eu já falei isso em outros vídeos. Tem 2 momentos em que eu escolho abandonar um livro. Ou porque ele está me fazendo mal, ou porque eu tô sentindo que eu tô perdendo meu tempo lendo. E isso é muito raro acontecer. Eu senti que eu estou perdendo meu tempo com alguma leitura. E esse eu senti. Mas não é que eu não indique pra vocês. Como eu disse no começo, esse é um livro que eu achei fácil de ler, achei envolvente, a escrita é fluida. O problema é que eu não me conectei com a história e eu tava meio que, tipo, nada a ver pra mim, entendeu? Tava, tipo, se eu parar de ler, bom, se eu voltar a ler, tá bom. E se eu terminar o livro, bom, e se eu não terminar, tá bom também. E eu não gosto disso, sabe? Eu gosto de ler o livro e comprar a história, ou eu termino porque eu quero muito terminar, ou eu termino pra poder falar mal depois, e esse nem é um livro que eu tenho pra falar mal. Então eu não tô terminando esse livro, abandonando esse livro, porque eu acho ele ruim.
ou porque eu não indico pra vocês. Não é isso. Muito pelo contrário. Se você quiser, eu até indico que você tire suas próprias conclusões. Mas pra mim, ele era okzão, qualquer coisa. Então eu senti que não queria terminar. E eu quero passar por uma outra leitura porque eu tô a fim de ler outra coisa. Então não é um livro que eu vou chegar pra você e falar, pô, eu não indico, é um livro ruim. Ele não é, tá? Não vou falar isso pra vocês. É só porque eu não estava a fim de terminar essa leitura mesmo. E aí eu abandonei. Basicamente é isso. Eu espero que vocês não me odeiem. Porque realmente eu não estou falando que o livro é ruim, tá, gente? Eu gostaria de reforçar. Eu só estou falando que realmente não era pra mim. Dito isso, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês não fiquem com raiva de mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Me conta aqui nos comentários o que você leu esse último mês. Vamos continuar essa conversa.